E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo, Marco. Bem-vindo, Matheus. E aí, E aí, Rafa? Rafa, tudo bem? Matheus, bem-vindo. Esse aqui é o nosso amigo, o irmão Matheus Lino. Ele vai participar conosco hoje do vídeo e, se for do agrado dele, dos próximos também. E nós estamos aqui com o canal Tal Quântico. Hoje tem um tema muito interessante para falar para vocês, mas antes de nós falarmos do tema, você que é novo no canal aí, pegou de surpresa, o YouTube recomendou e você abriu aí e apareceu a nossa faceta aqui maravilhosa, já se inscreve no canal já, tá? E deixa aquele like, comenta também no final do vídeo o que você achou sobre o tema e compartilhe com seus amigos também, porque isso ajuda a propagar para mais pessoas e alcançar um número maior de pessoas e ajuda o canal a crescer, ajuda vocês a crescer também, tá bom? E hoje o tema que nós estávamos falando sobre isso é o pecado, a heresia da separatividade. É um tema bem complexo também, abre um leque para diversos assuntos, mas nós vamos explanar sobre ele hoje. Gostaria de começar, Rafa? É isso aí, Marco. Gratidão, gratidão, Matheus, por participar. Nossa, esse canal está sendo muito interessante. A gente está crescendo muito e a nossa intenção é que as pessoas também cresçam ouvindo esse assunto, né? Que consigam elaborar essas diversas expansões da consciência que nós vamos tendo. E esse assunto é aquela coisa que para muitas pessoas é muito difícil, né? Principalmente quando vão assistir algum material sobre expansão da consciência e a gente vai falar sobre espiritualidade e aí vai entrar literalmente nas crenças religiosas, né? E por que que a separatividade seria, né, um pecado muito profundo e até difícil de elaborar, porque o Criador ele está em tudo, né? Ele tem as suas qualidades de onipotente, onisciente e onipresente, e a gente sabendo que essas características pensando sobre elas, né, elaborando o que quer dizer onipresente, onisciente, e constatando que nós estamos como todo dentro do todo, todo dentro da gente, tudo isso aí, seria um pecado nós agirmos contra a nossa própria essência, agir contra o outro, né, fazer uma guerra contra o outro, desejar o mal para o outro, qualquer tipo de situação que pudesse fazer mal ao outro, é um pecado contra nós mesmos e contra o Criador, contra Deus, né? Aí vai a gente elaborar essa situação aqui para vocês poderem pensar um pouco aí o que é que pode trazer de insights para vocês, talvez conseguirem já ir trabalhando, as pessoas que estão assistindo esses vídeos, né? Conseguirem começar a pensar sobre isso e ver se a gente não está tendo algum tipo de percepção realmente ilusória da separação, que é ao outro tem um Deus, eu tenho um, e aí será que esses deuses estão em guerras? Não estão? Ou eu estou sendo um Deus amoroso e o Deus do outro também é amoroso? E aí a gente tenta elaborar essa situação toda. Eu agora vou passar a palavra aí para o Marco ou para o Matheus, vamos ver quem é que vai falar para a gente. A questão do que você falou dos deuses aí, já deixa a margem para um próximo vídeo, né? Que a gente pode falar sobre isso, sobre falar sobre deuses, né? Deus, deuses, e nós vamos elaborar assim e passar esse conteúdo para vocês. E em relação a essa questão do pecado, cara, a ideia surgiu do seguinte estudo que nós estamos fazendo. Os cientistas, eles fizeram uma experiência com dois elétrons. Eles pegaram um elétron e deixaram ele entrelaçado com outro elétron. Ou seja, eles estavam conectados. E o que eles faziam? Eles mexiam no spin dessa partícula, automaticamente o spin da outra se movia também. Só que não havia conexão, né, local, vamos dizer assim. Não havia uma comunicação local. E aí eles ficaram intrigados. Como que isso pode ocorrer? Porque até então, a teoria que foi elaborada é que a forma de se comunicar mais rápida que existe é através da velocidade da luz, né? Tanto é que tem um cientista famoso aí do passado que não aceitava essa questão, ele não aceitava, mesmo vendo que isso era fato e que não tinha como ele rebater isso, porque
os outros cientistas mostravam, isso acontece realmente, porque ele acreditava piamente que a coisa mais rápida que existia no universo era a velocidade da luz. Só que dentro desse experimento não havia comunicação, então não trafegava luz nenhuma, não trafegava informação nenhuma na dimensão local, vamos chamar assim. Só que eles entenderam, ficou subentendido que essa comunicação ela vinha do vácuo quântico, ou seja, mexia em um, automaticamente já mexia no outro. Era uma consciência e uma consciência. Só que essas duas consciências estavam ligadas dentro do vácuo. E isso abriu margem para nós, dentro do que nós estudamos e fomos tirando de crenças limitantes que foram impostas em nós também, de que o único pecado que existe é a separatividade. E dentro do mundo quântico, você já enxerga isso já. Você já percebe que o elétron e um outro elétron está ligado pelo vácuo. É uma teia cósmica, onde estão ligados. Aí você pega lá no nível quântico e vai subindo, subindo, elétron, partículas, moléculas, células, órgãos, pele, aí forma o ser humano. Aparentemente, nós estamos separados aqui, mas dentro do vácuo nós estamos ligados, entendeu? É essa percepção que as pessoas, né, e muitos seres não conseguem entender ainda, que todos estamos emergindo de uma mesma consciência, de uma mesma fonte criadora, que abrange tudo. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. O Matheus elaborou uma pauta sobre isso que eu achei fantástica, né, Matheus? Isso. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar gravando com vocês. Gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. E esse tema sobre o pecado, né, gente, que tanto afeta a sociedade como um todo hoje, né, onde devido às crenças que foram enxertadas, né, germinadas nas nossas consciências desde criança, de que tudo é proibido, né, e causando assim a separação do outro, né. E é que nem nós já estávamos conversando antes de começar a gravar para vocês. O pecado, o que é o pecado para mim? É a não aceitação do outro, né? Da maneira de viver, da maneira de pensar, né? E que nem o Marco estava falando aí da questão dos elétrons, dos átomos, né? O próprio corpo humano é formado de 7 octilhões de átomos, formando esse emaranhado de átomos, né? Que vai gerar daí 6 trilhões de células, com cada uma 6 trilhões de átomos, né? Então, a gente acha que nós mesmos somos uma coisa só, mas na verdade são várias coisas funcionando em conjunto, tudo em perfeita sintonia e harmonia, né? Assim como o arco-íris, que nós vemos que há 7 cores, mas antes dele tem um prisma de luz branca que passa, que se divide nas 7 cores, cada um com contraste diferente, mas saindo do uno. Verdade. Saindo do uno, entendeu? Assim, nas próprias cores, que a nossa própria consciência vai traduzir como diferentes, mas tudo vindo de uma única fonte. Né, Rafa? Você que é músico, né, toca instrumento, numa única linha, em diferentes escalas, a gente faz todos os sons. Tá vendo? Parece que é diferente, mas está tudo vindo da mesma linha, entendeu? Ou seja, é tudo a mesma corda. Assim, é no uno, né? Que o uno se divide em fractais, né? Para poder ter a experienciação, né? Que no caso aqui é a nossa própria vivência como ser humano, entendeu? E na nossa limitação aqui, naquilo que enxertaram na gente, a gente vê o outro como semelhante, sendo que na verdade é um espelho de nós mesmos. O outro, na verdade, sou eu mesmo. Verdade. Matheus, você falou bonito agora, porque em relação à frequência, a música é exatamente sobre isso. E é o que a gente vai conseguir entender sobre consciência, né? Existem, obviamente, níveis de consciência, né? E aí, isso é o plano espiritual também, já tem bem alinhado, que é a terceira dimensão, quarta, quinta, até a 21ª aí, e é exatamente isso. Que acontece que na nossa terceira dimensão, realmente a gente tem a individualidade, que aí vem o ego, e aí esse ego, obviamente, ele precisa, para crescer, ele precisa do complexo R, precisa se desenvolver até um certo limite. A questão é que nosso ego aqui, né, nessa realidade, ele tem essa percepção da separação, né? E é esse o trabalho espiritual que todos
os guias espirituais indicam para a gente, né? Dissolva essa individualidade dentro do todo, né? Não, você não vai sumir, a pessoa não vai sumir, não vai desaparecer, mas que ela traga, né, a individualidade dela para dentro do todo, porque essa percepção de separação vai trazer para ela uma vida ilusória de sofrimento, porque separação é sofrimento, assim, né? Para quem já entende isso, você tá separado de Deus, pronto. Ali é sua vida, meu filho, a pessoa que já vive, né? A gente vê o sofrimento na nossa humanidade exatamente por causa dessa questão, né? Estou separado de Deus, né? Deus está lá fora, que no próximo vídeo vamos falar sobre isso. Então, se existe um Deus lá fora e eu não sei nem como ele é, e aí eu acho se ele é homem, se ele é mulher, o que ele é. A vida da gente vai se basear exatamente nessas crenças, e aí a pessoa vai ter uma visão de que, tipo, ela está jogada ao mundo, né? Ela está abandonada, né? Não tem, ninguém está conectado a ela, ninguém está próximo a ela, aí ela tem que fazer o quê? Se defender, né? E aí o complexo R entra, fala, eu tenho que me defender, eu tenho que lutar, eu tenho que sabe, fazer as atrocidades, eu preciso de poder, eu preciso, né, chegar lá, se o cara ainda tiver alguns arquétipos um pouco violentos, aí vai ser mais difícil ainda, né, porque aí ele vai tentar dominar isso aí de qualquer jeito. Então, a gente está tentando elaborar aqui exatamente assim, o trabalho de individuação, ele é difícil, porque o ego precisa se largar a mão de muita coisa que acredita, né, que recebeu dessa sociedade, né, que está milhares de anos aí recebendo esse padrão, e a gente começar a dissolver a nossa individualidade para a unicidade, né, para a unificação, porque ao contraste, né, separação e unificação. Então, alguma coisa, né, já vai trazer a pessoa para um outro nível de consciência, né, Marco? Fala aí. Verdade. Essa questão da unificação, até veio um exemplo muito legal, para você, de uma forma didática, conseguir elaborar na sua consciência. Vai num parque e observa as árvores. Você vai ver que tem várias árvores diferentes ali. Tem pinheiro, vamos colocar, tem macieira, jabuticabeira, etc. Todas elas, isso já foi comprovado já, elas se comunicam por debaixo da terra, né? Então vamos subentender que os seres humanos, eles são essas árvores e eles se comunicam pelo vácuo quântico, né? Que é a última, da onde emerge tudo ali, da onde emerge o bóson de Higgs, depois os quarks, prótons, elétrons, nêutrons, etc. Ele vai formando o nosso ser aqui. Então, observa isso, vê se tem atrito entre as árvores. Elas vivem normalmente, nenhuma fica apontando o dedo para o outro. A sua folha está mais verde, a sua folha está amarela, né? Vamos colocar ali. Os seus galhos estão caindo no chão, igual o cabelo do Rafa, está maravilhoso, né? Isso daí, o ser humano, ele cria dentro dele essa separatividade e fala assim, pô, o outro é diferente, cara, isso daí é errado, né? Então ele já começa a questionar isso daí, porque ele não age daquela forma, ele acha que o outro também está errado por causa daquilo. E dentro da religião, das crenças do pecado, o pecado surge ali das religiões, né, que vem implantando. Eu mesmo fui perceber essa crença de pecado depois que eu me adentrei em algumas religiões, que aí eles tinham o sistema de crenças deles ali. Se você pegar para ler os livros religiosos aí, os livros sagrados, você pode perceber que eles abrem um leque de pecados ali. E tudo, se você parar para analisar, é tudo cultural. É tudo cultural. É tudo que a sociedade que eles estavam inseridos, eles inventaram essas regrinhas e foram falando, ó, isso daqui é pecado, ó, mulher, ela tem que usar véu e tem que ter o cabelo comprido. Homem não pode ter o cabelo comprido, né? Mulher tem que fazer tal, tem que ficar quietinha, não pode falar. Então você percebe que por trás desse pecado há uma questão de dominância da energia masculina, entendeu? Porque e aí você vai lá atrás, lá vasculhar lá atrás, você vê que o Yang ele veio com essa força de querer dominar o Yin mesmo, né? E começou a criar inúmeras situações, inúmeros pecados, vamos dizer assim,
Tudo para quê? Tudo para suprimir a outra parte. Não só a outra parte, e outras visões de mundo também, né? Outras pessoas que enxergavam diferente. Por causa da cor da pele, falar que a pessoa não tinha alma, entendeu? Aquela pessoa não tem alma. Ela só vai ter alma se ela aceitar o nosso Deus, que aí a gente abre margem para o nosso próximo vídeo também, né? Mas essa questão da separatividade fica bem explícita quando você começa a ler, começa a estudar os textos religiosos, estudar diferentes culturas. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e a gente percebia assim, ó, uma tribo indígena. Não estou falando que é todas, tá? Mas dentro que nós estudamos. As mulheres, vamos supor, a mulher foi lá e ficou com o Mateus. Ele fazia parte dessa tribo. Eu também fazia parte, o Rafa também. A mulher ficou com o Mateus. Eles ficaram um tempo juntos. E ela não quis mais ficar com o Mateus. O que ela faz? Ela pega e sai, troca de oca. Ela vem para minha oca. E tá tudo certo. Não tem atrito, não tem briga, não tem guerra por causa disso. Um respeita o outro, porque é a vontade dela. Entendeu? A vontade dela, o Mateus também está tranquilo. Ele vai procurar outra parceira. E assim segue a vida. Só que na nossa sociedade isso foi colocado como pecado, né? E você vê que foge do que a natureza apresenta para a gente. A natureza já, se você observar a natureza, você vai perceber o que é natural e o que é uma crença imposta pelo homem, né? Que é aquilo que veio para fazer com que você reprima os seus instintos, os seus desejos ali naturais e você começa a acreditar que aquilo ali é errado. E é isso que nós estamos tentando passar. Nós não vamos enumerar quais são os pecados que são implantados pelas religiões. Aí cabe você também pegar e ler e ver se está de acordo com as crenças naturais, né? Para ver se você vai conseguir elaborar isso conscientemente. Se você não conseguir, nós estamos aqui para ajudar, tranquilo. Aí você coloca no comentário, esse tipo de pecado aqui, isso é pecado? Nós já falamos, o único pecado que existe de fato é a separatividade, é você se enxergar separado, entendeu? Quando eu olho para o Rafa, eu não vejo o Rafa, eu vejo o Marco, entendeu? Com uma outra roupagem, só isso. O Mateus, mesma coisa. Eu olho para minha lapiseira, essa daqui é famosa, essa aqui já apareceu em vários vídeos, né? É verdade, eu sempre dou exemplo da minha lapiseira. Eu olho para a minha lapiseira, eu não vejo a lapiseira. É um marco, uma outra roupagem. Por quê? É um aglomerado de átomos aqui também. E, em última instância, ele está ligado a mim, não só pelos meus dedos, mas pela energia do átomo, entendeu? Nós estamos todos conectados. Nós todos, quando nós ouvimos aquela frase, todos somos um, é uma realidade, entendeu? Quando você vai expandindo sua consciência, você vai crescendo em complexidade, você vai percebendo que realmente não existe separação. Por isso que eu achei interessante, dentro da nossa conversa, falar sobre o pecado, usar o exemplo do entrelaçamento quântico. Por quê? A própria ciência já corrobora isso, já comprovou que isso é um fato, né? E nós utilizamos a tecnologia que foi criada a partir desses estudos, mas não aceitamos a parte filosófica, né? Que se é válido para um computador, se é válido para um celular, né? Para um GPS, para um rádio, uma TV, por que não é válido para nós, né? Seres humanos, nós que criamos? Nós também emanamos frequências, nós também emanamos ondas de informação. Na verdade, nós somos todos ondas de informação, foi o que você estava falando, né? Todos somos ondas de informação. Que é a ideia que você elaborou. Quiser. Não, a respeito do que eu queria falar também para vocês, é que, tipo assim, na própria palavra humanidade, o ser humano não fica atento, que tem um conteúdo implícito na palavra, né? Uma unidade. Verdade, hein, Matheus? Matou a charada. Uma unidade. Enquanto o ser humano não aprender a ser um com os seus, ele não vai poder falar de fato que ele é humano. Porque a humanidade, o humano, quando ele atingir o grau de humano, que essa é a grande obra do ser humano, se tornar um humano, Verdade. ele vai se ver um com todos e já não vai mais haver divisão, já não vai mais haver separação, né? Por que eu sou muito contra a ideologia, acredito que vocês também são, porque a ideologia cria padrão.
Tem que ser daquele jeito. E a natureza cria diversidades. Exatamente. Diversidades. Por quê? Para que a experienciação seja maior, para que a experienciação seja plena, para que a nossa observação presente consiga ver que tudo isso está conectado. E toda essa beleza, na verdade, faz parte de uma coisa só, né? Que é o despertar da consciência, né? Que é o ser humano despertar que ele mesmo é o Criador. E que todos nós somos Deus se experienciando, entendeu? A luz que mergulha na escuridão para conhecer a si mesmo, entendeu? Tudo parte daquele oceano do vácuo, né? Aí gera aquele prisma de luz, que é o on das religiões, que diz que é o germe, é o som. No princípio era o verbo, né? No princípio, verbo, palavra, som, on. Então, tudo de uma frequência, de uma frequência só, começa a se orbitar e gerar todas as frequências conseguintes, entendeu? E nisso vai gerando esse campo, as dimensões na qual a gente está aqui na 3D, que gera a ilusão, que algumas das religiões chamam de Maia, né? Que é a ilusão da separação, é a ilusão de eu ser eu e você ser você. E isso é o que cria toda a dor humana. E nesse estágio que a humanidade está chegando, vai estar havendo uma transição. É por isso que pessoas como o Rafa, o Marco, eu estamos aqui para passar para vocês que está havendo essa transição. E essa transição, nós acreditamos que a religião vai ficar obsoleta. Porque o ser humano vai acordar para o Deus interior que está dentro dele. Eu sou Deus, entendeu? Então, se eu sou Deus, eu cocrio, eu ajudo o meu irmão. Eu não vou competir contra ele, eu vou ajudar o meu irmão. Eu vou fazer ele crescer também, né? Que nem Buda falava, né? Que o humano que cai é um humano que a gente vai ter que descer lá para resgatar. E o humano que sobe é um humano que toda a humanidade vai subir um pouquinho também. Então, o que acontece, né? Quando a gente consegue enxergar que a gente é luz, que é a luz experienciando, porque na verdade existe matéria, os átomos é energia condensada, vibrando, não sei quantos hertz que é, Marco? Agora eu não lembro. Não sei, não lembro agora, dá um assunto para outro vídeo também, né? Mas a gente é um combinado de átomos vibrando. Mas a questão é que o que faz a gente interpretar esse teatro, esse emaranhado de átomos? É a consciência. E só existe uma consciência. Sim, é verdade. O Matheus falou da questão da vibração. Eu sei que eu lembrei que o nosso ouvido ele capta som de 20 acho que é 40 Hz, ou 12 a 40 Hz. Então, só para você ter uma ideia, o som que saiu da nossa boca aqui, entrou no seu ouvido, passou pelos órgãos sensoriais ali, mandou o sinal para o cérebro decodificou esse sinal e você entendeu o que nós estamos falando. Com a visão, a mesma coisa. Você capta a luz que está sendo emanada de algum objeto, de onde for, não importa de onde que é, a luz bate, reflete, o seu globo ocular capta essa energia, essa frequência, manda um sinal para o cérebro decodifica isso e devolve como você tem a sensação de ser matéria, mas na verdade não é uma matéria. O seu cérebro criou, que é o que casa com o que o Matheus falou. O seu cérebro criou essa realidade, você criou essa realidade. Entendeu? Você escolheu. Se você pegar mais a fundo estudar mecânica quântica, na parte filosófica, você vai ver que você escolhe, né, aquilo que você quer criar dentro da sua realidade. O que impede você de criar a sua realidade da forma que você gostaria que acontecesse são as crenças que foram implantadas em você, na sua infância, pela religião, que é o que nós estamos falando aqui da questão do pecado, da separatividade. E enquanto o ser humano enxergar essa separatividade, enxergar como o outro sendo o outro e não como uma coisa só, ele não vai conseguir chegar nesse nível de co-criador, que é o que o Matheus deu exemplo, do estado de Buda. Entendeu? Porque para você chegar nesse nível de consciência, você já vai estar sentindo, na verdade. Você vai ter a consciência, mas você vai estar sentindo que todos somos um, que é tudo uma unidade. É o que o mestre falava também, né? Que eu e o Pai somos um, sendo que os religiosos da época falavam que era blasfêmia, que era pecado, né? Sim. E vocês são um comigo, ou seja, ele já dava o exemplo da unidade que o ser humano tem com todo, né? E todos os grandes mestres, os grandes pensadores também chegaram a essa conclusão, né? Que nós somos parte de uma coisa só.
E se nós não começarmos a, a começar a ajudar o nosso irmão, a aceitar o nosso irmão, a sexualidade do nosso irmão, a crença do nosso irmão, entendendo o que gerou aquela crença e transmitindo uma crença nova para quebrar o velho padrão, né? Sim. Ou seja, não é porque nós acordamos que a gente vai rejeitar o nosso irmão, não, pelo contrário, a gente entende o que ele passou, a gente vai começar a trabalhar naquilo para ele conseguir quebrar, né? Porque a ignorância, na ignorância também, sem ele saber, ele vai criar padrão nessa inconsequência, ou seja, a inconsequência gera consequências. Verdade. Entendeu? E enquanto ele não despertar para isso, vai ser impossível ele começar a quebrar padrões. E é por isso que o Rafa, o Marco, eu agora estamos aqui para ajudar você a quebrar esses padrões, para ajudar você a quebrar essas crenças. Porque senão a sua vida, ano após ano, dia após dia, ano após ano, você vai ver que o mesmo ciclo está se repetindo. Então, cabe a você que está vendo esse vídeo aqui falar agora, não, eu quero me enfrentar, eu quero enxergar essas crenças agora, eu quero mudar e quero criar um novo ser em mim. Um novo ser em mim agora, de amor, de benevolência e prosperidade. Porque o todo é prosperidade, o todo só cria. Não tem mendicância, não tem miséria para o todo. O todo é só prosperidade. Abundância, Abundância. E é isso. E as religiões, o que as religiões pregam? Que prosperidade é errado, mediocridade. mediocridade do rico não vai para o céu. Para quê? Para você ficar preso ali na primeira e segunda dimensão. Não há nada errado com quem está nesses degraus, tá bom? Mas nós precisamos entender que existem coisas melhores. Se nós já falamos aqui que o todo é abundância, então você sim deve buscar essa abundância, entendeu? O que nós entendemos por abundância hoje? É o estado de felicidade sobre-humana, alegria sobre-humana. Se você está feliz, alegre, com a vida que você tem, alegria sobre-humana, não murmura, não reclama, ajuda os outros, trabalha, estuda. Cara, legal. Não vou fazer mais nada. Continua assim. Agora, se você ainda acorda de manhã, que saco, vou ter que ir trabalhar, tem alguma coisa errada, entendeu? Eu vou ter que lavar a louça do almoço ou do jantar que eu fiz a refeição aqui. Tem alguma coisa errada, entendeu? Por quê? Aí você não está transmitindo essa alegria sobre-humana. Rafa? O Marco e o Matheus, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam conversando, né? Esse trabalho de individuação, unificação, ele realmente não é fácil. Buda demorou 10 anos para soltar isso, para soltar essa, né? O Jesus passou pelo deserto, encarou seus demônios, né? Cada um teve que enfrentar seu próprio ego em si para poder entrar em ressonância com o Criador e perceber toda essa elaboração que a gente está fazendo aqui de se unir, se unificar com o Criador, né? De perceber que só existe um Deus, né? Que essa questão a gente vai trabalhar o nome, título, os deuses no outro vídeo, mas para vocês entenderem, né? Porque existe um Deus, não o Deus do outro, o meu Deus, não sei o quê. Para que isso se unifique, se torne um somos nós, né? Porque enquanto houver diferenciação do poder de Deus de cada um, né? Que não tem isso, essa é uma ilusão, né? De que cada um tem um Deus também, cada um reza para um Deus, politeísmo. Né? Existem os arquétipos, mas isso é uma outra conversa, né? Então, esse trabalho, realmente, ele não é fácil. Não é. A gente tem que levar muito a sério a questão da consciência, a questão de expandir a consciência, a questão de saber que essa separação, a gente vive ela constantemente, e é por isso que muitos dos atos da nossa sociedade é baseado nisso, de que a separação existe, de que o outro pode ficar lá, viver o que ele está vivendo lá, né, vamos dizer, guerra, fome, miséria, né, todos os tipos de coisas, porque é o Deus dele, é o meu Deus, eu não tenho nada a ver com ele, Deus permitiu que ele fosse pobre, eu fosse rico, e sabe, assim, obviamente são muitas responsabilidades, o universo é muito complexo, esse é um pedaço da história, né? A individuação é um pedaço, não dá para explicar tudo isso aqui. Mas eu acho que o assunto vai finalizar por hoje, né, Marco? Como é que tá aí? Nós temos um tempinho, uns minutos, mas nós podemos finalizar deixando uma outra mensagem aqui, o Matheus falou.
Eu achei muito interessante falar sobre isso daí. Só para você entender também o porquê do nosso trabalho aqui, do trabalho do Rafa, do Matheus, do Marco. Da mesma forma que nós fomos ganhando complexidade de consciência, fomos expandindo a consciência, nós estamos elaborando esse trabalho para ajudar outras pessoas, ajudar você e todos que quiserem, né, assistir e serem ajudados. Também tem, nós chamamos de irmãos, nós consideramos irmãos mais velhos, vou colocar esse termo, mas não entendo de uma forma pejorativa, tá bom? Irmãos mais evoluídos, que já passaram por esse processo que nós estamos passando, então eles também nos ajudam, entendeu? E eles pregam isso, eles emanam isso, e eles só ajudam, trabalham, porque a fonte que eles estão ligados é a mesma que a nossa, entendeu? E eles não enxergam a separatividade, não só com nós que temos esse formato humanoide, mas também com os animais, com as plantas, com os animais aquáticos, etc. Então, tudo isso daqui, imagina que é uma cadeia hierárquica, entendeu? A ajuda vai descendo, vai fluindo, e nós vamos só passando a informação para vocês. E assim nós recebemos também. E tudo isso que nós fazemos retorna tudo para nós. Por quê? Nós estamos todos ligados. Entendeu? Então, gratidão. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Fala rapidinho. Gratidão por esse vídeo. E lembrar para vocês que o único pecado que existe é a não aceitação. Você aceita do jeito que você é. Se ama do jeito que você é. O todo te ama do jeito que você é. Ele te fez assim, te criou assim. E o todo é por amor, abundância e prosperidade. Você é próspero e você consegue ser o que você quiser. Acredite em você mesmo. Então é isso. Gratidão. Gratidão. Marco, também fico muito feliz. Só lembrar de compartilhar, curtir, comentar, né? Compartilhar esse vídeo aí, as suas dúvidas, né? E já ir lá para o próximo vídeo, Deuses, que esse é outro vídeo interessante que a galera vai gostar de assistir, né, Marco? É verdade. Mais um recadinho, eu sei que eu deixo anotado ali. O Rafa é terapeuta Teta Healing. Se você gostaria de conhecer o trabalho dele, gostaria de ter um acompanhamento ali, né? Hoje ele deu um parecer mais aprofundado sobre a terapia para nós. É só entrar em contato com o Rafa pelo Instagram, @raajahiran, tá bom? Vou deixar ali embaixo do vídeo. E entre em contato e conheça melhor o trabalho dele. Nós agradecemos muito por vocês, e é o que ela falou. Deixa aquele like, comenta aqui o que você entende por pecado, se você tem alguma questão que você não entendeu, se você gostaria de nós falar, nós vamos interagir com vocês, tá bom? Gratidão. Gratidão, galera.